marchem, povo de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar. Paz do Senhor e Salvador aos irmãos, e a graça de Deus em abundância em nossas vidas. Amados, antes de iniciar queria novamente agradecer a todos por assistir e ler o conteúdo do site. Ajude-nos a divulgar cada vez mais o conteúdo desse site e de outros, por que não? E que Deus, segundo a sua riqueza, os recompense muito com aquilo que você realmente precisa. O que colher aqui, que ensino para podermos extrair e aplicar em nossas vidas. A forma de se abrir à palavra de Deus é manifesta pelo Espírito Santo de várias formas. Pode ser que você já ouviu ou leu bem de formas diferentes, da qual veremos agora. Com o passar dos tempos, sua memória vai fazer você recordar de várias pessoas divulgando de formas incríveis. Há muitos que não se recordam de passagem, é até um desleixo, mas fazer o que não é. E tenha certeza, enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, vai ser sempre assim, sempre de formas e métodos diferentes, porque a palavra do Senhor é sem via das dúvidas renovadora e cada dia mais inspirada a nós, irmãos e irmãs na fé no Senhor. Amados, eu não gosto de escrever o que eu acho aqui neste site ou em vídeos postados. Eu gosto de ser inspirado a escrever, pregar, ou ensinar, ou escrever teses, ou até conversar assuntos com irmãos, e por assim prosseguindo de acordo com a inspiração divina. Ou um conselho, uma conversa com os queridos irmãos sem tom de ódio ou ataques verbais, etc. Mas nesse momento vamos conversar um pouco ao ler. Sinta-se que estou conversando com você e sinta-se à vontade. Quero lhes falar sobre algo que em orações me veio repentinamente como um alarme em minha vida, e quero contar essa experiência com os amados ouvintes. Estando eu em oração, pedindo algo para colocar neste site, orando e conversando com Deus, ele me disse: diga ao meu povo que marche. Mastiguei, repensei, meditei nesta palavra. Em que conclusão cheguei? Você precisa mais que nunca prosseguir, avançar. Você precisa correr. O mar vai ser aberto e você vai passar. Como assim? O mar já se abriu? Talvez esse seja seu pensamento. Acompanhe meu raciocínio. Deus estabelece dois firmamentos. O primeiro Deus o chama de mar, o segundo Deus chama-o de céus. O primeiro firmamento foi aberto diante do seu povo e Israel passou sob o comando de Moisés. Israel teve a visão magnífica, até majestosa, de ver a manifestação da glória de Deus e marchar, e passou, e o mar se fechou. Os que perseguiam Israel morreram quando fechou-se. Morreram um povo idolatra, com costumes pagãos e que rejeitaram o governo de Deus. Essa foi a magnífica visão e contemplação de Israel. Antes de passar, Deus voltou-se e disse: por que clamas a mim? Diga ao meu povo a marchar, estende a vara sobre a água. Essa cena incrível está próximo de reacontecer, como um momento tão esperado pela Igreja Santa que espera no Senhor. O segundo firmamento, quem tem a chave da abertura é o Senhor Jesus Cristo. Em sua mão está a vara, que dará a ordem aos céus que se abram e os anjos apanharem as suas ovelhas, um sinal que desta vez está aguardando a ordem de Deus. Só Deus sabe a hora e o dia, mas Jesus aguarda a ordem do Pai a ser executada com extremo vigor. Porém, amados, enquanto esse evento tão aguardado, este evento tão esperado pela verdadeira igreja, que está com seu coração ardendo de ansiedade, mas as loucas não estão nem aí, o negócio é desfrutar dos bens da carne, e as loucas estão preocupadas com lazer e bem-estar na terra, e Jesus, que demore um pouco mais.
Esse não é um pensamento de um fanático, e nem um pensamento de um crente cheio de ódio com ataques verbais, ou de extrema doentia contra os irmãos. É muito notável que chegamos ao tempo que duas igrejas existem na face da terra, e não adianta deter contra esse avanço. Existem duas, uma que vai subir e a outra que vai ficar, a espiritual e a carnal. Uma se achegar ao Deus em orações em paz, em santificação, em amor, em alegria e em comunhão com o Eterno, e a outra não. A outra segue o dilema: Deus me dá o que é meu e acabou. Aqui embaixo Deus eu apito. Esta é a fase da carnal. Esta é a fase de quem quer marchar ou de quem não quer. Mas qual é a ordem? Diga ao meu povo que marche. Jesus afirmou no livro de Apocalipse à igreja que o amava intensamente, ao qual ele o conhecia, as obras, que por amor àquela igreja não a deixaria passar por o dia da tentação que viria sobre a terra. Mas que dia, qual hora, onde, quando? Eu concluo essa primeira parte dizendo que chegamos aos dias que o tentador tem direcionado a muitos corações, com intenções a fazer com que muitos se desviem. Só que aos crentes que se mantêm espiritualmente pronto, eles possuem a certeza que Jesus vai resgatá-los com grande certeza, pois são mais espiritual que os carnais. Até próxima semana com a segunda parte. Que a paz Deus abençoe a todos.